Agora podemos nos apresentar. Quem começa? Pode começar, por favor. Seja muito bem-vinda, Adriana. Então tá, então eu vou começar. Meu nome é Adriana, eu sou jornalista, escritora, especialista em neurociência e psicologia positiva, estudante de filosofia e sou uma pesquisadora já há muitos anos sobre a transição da metade da vida. Essa que a gente passa quando se aproxima ali dos 35, 36, 37 anos e que pode durar por muito tempo, dependendo do quanto de autoconhecimento e do quanto de clareza nós temos para atravessar bem essa fase que pode ser sim muito turbulenta e aí que as pessoas chamam de crise da meia-idade. Mas ela não precisa necessariamente ser assim. Tem jeitos da gente ultrapassar, atravessar suavemente para construir depois a melhor fase da nossa vida. Isso aí, seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Medeiros, sou psicoterapeuta sistêmica, trabalho há mais de 10 anos com mulheres, no objetivo de transformar a vida dessas mulheres a partir daquilo que a gente chama de padrões de comportamentos repetitivos que fazem com que você sempre atraia o mesmo tipo de situação, o mesmo tipo de dor, despertando sempre os mesmos tipos de sentimento. Então, o que eu faço aqui junto com a Adri é trazer clareza para vocês diante daquilo que muitas vezes está oculto, né? Que a gente não sabe a origem, o porquê, o motivo. Ou então para que a gente possa desarmar velhos padrões de comportamento, principalmente quando a gente está chegando aqui, ó, na metade da vida, a partir dos nossos 40 anos. E é importante ressaltar que nós unimos os nossos conhecimentos e nossas experiências, que são diferentes uma da outra, assim como nós pessoalmente somos muito diferentes uma da outra, para trazer essa visão mais ampliada sobre o que é ser uma mulher madura, potente e com toda a energia para os próximos anos das nossas vidas. É isso aí. E agora, as perguntas e respostas? Então, vamos passar para nossas perguntas e respostas. Deixa eu abrir aqui no computador, vou ficar com a cara meio estourada, mas é por causa da luz do computador. A primeira delas, ela mandou pelo Instagram. Assisti a live de segunda e tenho uma pergunta. Sou casada e vivi um relacionamento de dependência emocional. Dependia totalmente do meu esposo e hoje venho tentando sair da dependência, mas estou com muita dificuldade de colocar limites, pois meu esposo entende como uma DR. Porém, falo com gentileza quando ele faz algo que me magoa. Ele ultimamente está falando que estou muito chata. Como proceder nessa situação? Primeiro de tudo, oi Lívia, que ela me deu oi ali na entradinha. Então, gente, comunicar limites, a gente precisa de estratégia para comunicar limites, né? Não é simplesmente dizer o que tu acha, o que tu pensa. Principalmente se você está numa relação, porque normalmente quando a mulher vai para comunicar o que ela acha ou o que ela pensa, muitas vezes ela vai de um jeito agressivo e de um jeito acusador para aquele homem, né? E isso tende a não dar muito certo. Outra dinâmica também que as mulheres muitas vezes fazem é ir para o drama, né? Então elas floreiam muito aquilo que essencialmente elas não conseguem dizer. Então, um dos posicionamentos mais efetivos é você falar o que você sente, não o que você quer que o outro faça. E deixar com o outro aquilo que o outro pode fazer de acordo com aquilo que você está sentindo. Esse normalmente é a melhor estratégia para que você possa, então, falar o que você sente, sem ser interpretada como uma DR e sem ser interpretada como uma pessoa, entre aspas, chata, né? Normalmente, eu não posso dizer mais amplamente, né, ou mais precisamente com relação a você, porque eu não conheço, né, a tua história. Mas de uma forma geral, quando você fala o que você sente do teu ponto de vista, daquilo que está acontecendo dentro de você, do seu corpo, diante daquilo que está acontecendo que você não está mais aguentando, é sempre o melhor caminho para deixar, então, para que o outro possa encontrar uma forma de resolver essa questão. Só que tem uma outra coisa aí a se considerar, que você falou em caminho, esse é um caminho de duas vias. O caminho do diálogo, da vulnerabilidade, é um caminho de duas vias. Então, o sujeito, o esposo, também tem que estar disposto a ter essa conversa, disposto a ouvir
e a falar com vulnerabilidade. E tem casos em que a pessoa não está disposta. Aí é uma outra avaliação que tem que ser feita sobre o nível da relação, sobre o nível de intimidade, de confiança, de disponibilidade de cada um para a relação, porque também não adianta só um tentar, ficar tentando, tentando, tentando. É uma via de mão dupla, então os dois têm que estar sintonizados ou na busca por estarem sintonizados. Às vezes é uma questão de ser muito clara, de dizer, olha, eu estou tentando fazer isso pelo nosso relacionamento, esse é o meu movimento, quer participar comigo? Eu preciso que você participe comigo dessa iniciativa, desse movimento para melhorar a nossa relação. E aí, esperar também pela receptividade do outro, porque ninguém consegue salvar ou fazer um relacionamento sozinho. Só que o que acontece, né, Adri? Muitas vezes a pessoa não faz esse movimento, que é um movimento de vulnerabilidade. Eu dou conta disso, eu estou sentindo isso e eu consigo ir até aqui porque justamente não quer perder. Então, a gente muitas vezes vai esperando que o outro faça o movimento sem que eu me mostre e realmente me coloque num processo de vulnerabilidade, não sabendo o que vai acontecer depois. Inclusive, ver que o outro não está assim tão disponível para essa relação. Né? Então, quando a gente parte para um processo de limites, para colocar limites que não foram colocados lá atrás, que não foram deixados claros lá atrás, e você começa, então, a estruturar eles na tua vida dentro de um relacionamento, você precisa ter a consciência de que talvez esse relacionamento não resista. Porque se ele já foi estruturado com falta de limites, muitas vezes até com falta de respeito, porque quando a gente não tem limites, a gente tem falta de respeito, é quase que uma coisa natural. Quando você começa a colocar esses limites, o outro não consegue aceitar. Então, você tem que entender dentro de você se você tem essa estrutura emocional para suportar este processo, para sustentar o outro não dar conta e o outro talvez não ser a pessoa que você queria tanto que ele fosse, que você tenta muitas vezes encaixar, se anulando ao falar o que você precisa, né, ou o que você sente, para então manter uma relação que na verdade fica só na superfície. Aí entra aquela máxima que é falada de muitas formas diferentes, que é viver é muito perigoso. Quando a gente está na vida, é para se arriscar, inclusive arriscar a perder. Então, é uma questão do quanto, onde você perde mais ou onde você perde menos, nesses casos extremos. Então, há que se considerar isso também. E pesar todos os aspectos dessa relação para ver se ela está fazendo bem para você. Assim, a gente, quando uma relação começa, normalmente a gente começa de uma forma muito inconsciente, a gente começa sem ter muito clareza do que eu estou buscando nessa relação, quais são os valores que eu estou buscando em reciprocidade com aquela outra pessoa, se essa relação está num equilíbrio, né? Se ele está dando, se eu estou dando, se eu estou recebendo, se ele está recebendo. Normalmente a gente entra em relações sem ter essa consciência e o negócio vai caminhando e daqui a pouco tu vai te sentindo desconfortável, tu vai percebendo que ele não está fazendo a parte dele, ou que você não está fazendo a sua, que está em desequilíbrio, que está tendo muita confusão, muita briga, e você começa a querer colocar esses limites, porque talvez em algum momento você comece a ter essa clareza. Então a gente, de novo, precisa ter a consciência de que talvez essa não seja a relação. E daí você começa a descobrir à medida que essa clareza vem sendo exigida até por uma questão de aprofundamento, né, dos dois. Então, como a Adriana falou, é um risco, né? Sempre é um risco, tudo na vida. Viver é um risco. A gente acorda para viver riscos todos os dias. E é isso que vale a pena na vida, né? É isso que faz a vida realmente ter sentido. É eu estar vivendo ela completamente, saindo da obscuridade de não me expressar, de não me colocar, de não me posicionar. É isso aí. Voltando ao tema da live de segunda-feira, quando você está suprida de si mesma, está abastecida com as tuas individualidades, as tuas autenticidades, você ganha muito mais autoconfiança e amor próprio para encarar essas dificuldades, esses perigos, esses riscos da vida, centrado em você mesmo. Dizer, não, aqui eu quero ficar ou não, aqui eu não quero ficar,
porque isso é bom para mim. E dentro desse processo que a Adriana acabou de colocar e que a gente abordou, né, na nossa live, vem o autoconhecimento, né? Porque muitas vezes a gente está em volta de crenças, de padrões de comportamento de uma família inteira, de mulheres que talvez sofreram abusos, violências e vão se colocando assim dentro de uma relação como se isso fosse normal. E, gente, não é normal, mas se torna normal porque é um padrão de comportamento. Então, quebrar esse padrão de comportamento requer que você esteja possuindo a sua vida, requer que você esteja dona de você, para que você possa sustentar o processo. Porque mais do que dar o primeiro passo, é dar os próximos. Então, às vezes é até fácil dar o primeiro passo, mas e os próximos? Porque os próximos vão precisar de força, vão precisar de coragem, vão precisar que você quebre a regra, tanto interna quanto externa, para que então você possa ir além daquilo que é conhecido. E normalmente o que é desconhecido é desconfortável. Então, é realmente entrar para um processo de eu vou me conhecer porque eu preciso tomar posse de mim. Sabe que eu lembrei agora de uma frase? Eu fiz um curso com o Pedro Bial, um curso de escrita, e ele falou uma frase que eu não sei se era dele ou se ele estava citando muitos autores no curso, que é a seguinte: a gente só tem medo do desconhecido porque ele é desconhecido, não é porque ele é assustador. A gente não sabe o que é o desconhecido, então a gente não sabe se precisa ter medo dele por ele ser assustador. É só porque ele é desconhecido mesmo. E às vezes nessa situação como dessa pergunta, a pessoa ela está viciada no drama, né? Então ela está tão viciada no drama que ela precisa do drama, da dor, da briga, do menosprezo para poder viver, porque ali ela tem um lugar. Então você também tem que entender, será que eu não estou viciada tão no drama que eu já não sei mais ficar sem esse drama? Eu não sei dar um limite para mim mesma com relação a esse drama? E daí, esse limite, ele vai vir muito de acordo com aquilo que você está buscando conhecer, aprender, que você ainda não sabe. Então, por exemplo, se tem pessoas que têm relacionamentos saudáveis, elas fazem alguma coisa, elas têm um conhecimento que talvez você, vivendo um relacionamento não saudável, não saiba. Então, você precisa ter a disponibilidade de querer aprender como se faz um relacionamento saudável e pagar o preço para isso. Sem dúvida. E falando em relacionamentos saudáveis, vamos para a próxima pergunta. Percebi que meu marido perdeu o interesse por mim. Como me tornar interessante para ele? Posso começar respondendo? Por favor. Eu respondo para ela, na verdade, com outra pergunta. Você está se achando interessante para si mesma? Porque é desse princípio que a gente tem que partir, de não buscar ser o que quer que seja para agradar o outro, mas sim para agradar a gente, para resgatar, para estimular, para fortalecer o nosso amor próprio, a nossa autoconfiança, a nossa crença de que sim, somos interessantes para quem nos achar interessantes, porque estamos abastecidas, estamos transbordando, não precisamos da validação externa para isso. Acho que tu respondeu, né? Não tem mais o que responder nessa frase. Se você não é interessante para você, por que você vai ser interessante para o outro? E eu percebo que é muito comum, e você deve receber muito no consultório, esse tipo de questionamento das mulheres, especialmente, estarem centradas no outro, estarem centradas especialmente no parceiro para buscar essa validação. Eu sou interessante, eu sou bonita, e aí quando percebem alguma, às vezes até ilusória, às vezes real, essa falta, esse desinteresse por parte do parceiro, e aí correm fazer qualquer coisa, correm fazer dieta, academia, botox, procedimentos, cabeleireiro. Não que isso não seja válido, sempre é válido a gente cuidar da aparência. Só que esse não é o único caminho, e talvez este não seja o caminho. Talvez o caminho seja um preenchimento a partir de dentro, não de fora. Gente, nada mais delicioso que uma pessoa interessante, que tenha coisas interessantes para compartilhar, que tenha uma vida rica, sabe? Aquela pessoa que ela tá é, é,
transbordando dela mesma. Gente, é uma delícia ficar com uma pessoa assim do lado, porque ela tem um magnetismo natural e tu tens o que aprender com ela porque ela te inspira de alguma forma. Então é delicioso para um homem estar ao lado de uma mulher que está transbordando dela mesma. Sabe por quê, gente? Porque daí não se torna pesado para o homem ter que dar conta da sua vida, que eu digo da vida da mulher. Porque muitas vezes a mulher está tão vazia dela, está tão desinteressante que ela está esperando que o homem faça da vida dela algo interessante. E daí, gente, pensa no peso. Fora que isso é um comportamento infantil. Então é como se você estivesse colocando, inclusive, o teu marido como teu pai, para dar conta da sua vida e te levar para uma vida interessante. Não é isso, é compartilhar uma vida interessante com o teu marido, é compartilhar aquilo que você está transbordando junto com aquilo que para ele está ok, ou para ele está transbordando também. E os dois fazem uma vida juntos, assim, mais interessante. É que já é tão pesado cada um cuidar da sua própria vida, quando tiver que se responsabilizar pela vida do outro, aí ferrou mesmo, não tem como aguentar, é muito peso. Ai, não, gente, fora que além de ser muito peso, é muito chato, né? Vamos combinar. Pô, ter que dar conta da vida do outro, ninguém merece. E é uma coisa, gente, olha só, não misturem, né? É, dar conta de ter carinho e ter cuidado. Uma coisa é completamente diferente da outra. Dentro de um relacionamento, precisa sim ter o carinho, o cuidado, a atenção, o nutrir aquela relação, né? Então, quer dizer, se o outro precisa de você, é claro que você vai estar ali para ele, mas não para resolver a vida do outro, porque pertence ao outro. Inclusive, essa dignidade, a força, é o brio, é o tesão, é a admiração do outro, né, para você. Então, isso precisa ser respeitado em todos os níveis. Agora, você ter cuidado, ter carinho, ter atenção, sabe? Abrir um espaço no teu tempo para nutrir o outro e nutrir a relação, isso é fantástico, tem que ter. Porque sem isso também não tem propósito de estar junto, né? Espero ter ficado claro. Sim, totalmente. Só que a gente só consegue abrir esse espaço de uma forma saudável, de uma forma espontânea, quando estamos abastecidas da nossa Uhum, individualidade. Porque senão a gente está uhum. só querendo receber, querendo tapar buracos emocionais. E aí, que espaço que a gente vai dar para o outro numa relação? Gente, esse se tornar interessante parte do princípio de existir. Você vai ter que existir, né? Então, existir também significa tomar decisões. Desagradar talvez pessoas que estão à tua volta, que, né, não sei quem possam ser, mas que talvez estejam tão acostumados a você dar conta da vida dos outros que você não tem espaço para você dar conta da sua própria vida. Aí a sua vida fica desinteressante. É. Vamos então para a próxima pergunta. Hum, eu não consigo dar mais liberdade para o meu parceiro porque eu sou muito ciumenta. Acho que se refere àquele caso da mulher que não deixa o marido fazer nada, não Pô, deixa mas sair, não deixa. já começou errado, né? Dar liberdade como se ele fosse posse dela, né? Pô, já Como se não começou fosse uma dono da frase assim, própria liberdade. pô, o negócio aí já não dá muito para ajudar, né? Pô, a gente até tenta, né? Mas pá, não consigo dar mais liberdade. É tua. Sério, tu fica até difícil de comentar daí. Vocês não estão ajudando É, mandar uma fica. pergunta dessa, né? Porque, pô, já tá partindo do princípio que é tua posse. E, oi, né? A gente tá aqui para compartilhar, mas não para um ser posse do outro. Então, tá difícil de responder. Sabe que eu até não gosto dessas brincadeiras que se costuma fazer quando os homens falam entre si que vão sair juntos e tal, que se comenta, vou pedir um habeas corpus para a esposa, ou pedir um alvará de liberdade, não sei quais são os termos jurídicos para isso, porque parece que é uma prisão mesmo. E não tem que ser, em absoluto, nem por brincadeira. Eu já falei para meu marido uma vez que ele falou isso, que eu prefiro que ele não se refira a relacionamentos dessa forma, porque relacionamentos não são isso, ou relacionamentos não deveriam ser isso. A liberdade do outro não é a gente que dá. A liberdade cada um tem.
E a gente cultiva essa liberdade a partir de nós mesmos, não pelo que o outro permite, ou do que o outro gosta, ou do que o outro prefere. É a partir de nós. Não, então, e vamos combinar aqui, né? Tem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, vamos pegar esse cenário, né, da mulher que não consegue dar mais liberdade para o seu marido, né, para o seu parceiro. Primeiro, ela não confia no homem que ela escolheu para ela. Então, isso já é um equívoco muito grande. Ela já está tratando ele como se ele fosse um menino, um moleque. E segundo, ela não consegue ver valor nela. Uhum. Que eu acho que isso é o pior. Ela não consegue ver valor nela. Logo, ela não consegue ver valor na própria vida. Aí volta para a pergunta anterior, né? Pô, a minha vida não é interessante. Então eu tenho que prender o outro, eu tenho que usar de manipulação ou de controle para ter alguém na minha vida, porque eu, por mim, não sou atrativa o suficiente. E fora que quando um homem e uma mulher se juntam aos seus, né? Tipo, a outros homens e as mulheres se juntam às outras mulheres, elas se abastecem. Gente, é um tiro no pé tu fazer isso com teu parceiro, com teu homem, com teu marido, enfim. É um tiro no pé, porque ele precisa se abastecer da masculinidade que ele só vai encontrar com outros homens para poder entregar essa masculinidade para você, para poder entregar aquilo que você não tem, que só ele pode te dar. Então, já começa errado, já começa em defasagem, já começa em escassez, uma relação que começa em escassez. É, é muito difícil uma relação assim, ela prosperar, porque não é uma relação que está olhando para um futuro, percebe? É uma relação que está apegada num buraco emocional para tampar o presente, um buraco no presente. Ela não está olhando para o futuro, para o crescimento dos dois, para o bem-estar dos dois, para o bem-estar da relação, para a nutrição de cada um daquilo que é importante em suas individualidades. Pelo contrário, vai cavando cada vez mais buraco, né? Porque assim, ó, gente, daí a gente tem que vir aqui para o bom senso, né? Vamos vir para o bom senso. Se tu começa uma relação, é óbvio que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que abrir mão da vida de solteiro ou da vida de solteira. Não tem como você estar com alguém e querer levar uma vida de solteiro. Não dá, é impossível, né? Agora, você pode sim manter a tua individualidade, né? Através do quê? De diálogo, de acordo e de bom senso e de respeito, gente. Poxa, o outro já existia antes de você, o outro já tem amigos antes de você, o outro já tinha uma rotina antes de você. Você não sabe, a rainha da cocada preta para chegar na vida de uma outra pessoa e dizer assim, não, aqui quem manda sou eu e tu não vai mais sair. Oi? Não existe isso, né? O que existe é você ir aos poucos, com respeito, com carinho e tomando um espaço dentro do coração daquela pessoa, para que então o outro vá cada vez mais olhando para você no sentido de te incluir na vida dele, e você incluir o outro na tua vida com respeito, com carinho, mas não dessa forma. Isso é abusivo, né? Ter ciúmes, sabe? É até um ciúmezinho básico, assim, até aquela coisinha gostosa, até vai, né? Mas nada que limite a expressão da outra pessoa, que faça a pessoa pensar assim, nossa, será que ele vai brigar? Será que ela vai brigar comigo? Gente, olha, eu não vou fazer tal coisa, porque senão a minha mulher vai brigar comigo. Oi? Sério? Tão old school isso, gente. Né? E eu sei que muitas pessoas têm isso é uma dor, né? É algo, eu sei que as pessoas, claro, porque eu atendo muitas pessoas com ciúme, então isso precisa de tratamento, gente. Tratamento. A Tati fez um comentário aqui bem pertinente. Quando a mulher age como vocês estão falando, é acusada de não amar o parceiro. Eu não vejo assim, mas nesse caso, se acontecer, é a questão de pagar para ver, porque você tem que bancar as suas decisões e a forma como você vai levar o seu relacionamento, independentemente de como terceiros vão avaliar isso. Aí entra novamente naquilo que foi dito, né? Às vezes você está inserida num padrão de comportamento familiar que essa é a regra, que esse é o certo. Que muitos casamentos, muitas famílias foram formadas dentro dessa estrutura. Então é como se isso fosse o certo, isso fosse uma lei. E, gente, não é lei, né?
A gente está vivendo uma era de relacionamentos superficiais, de relacionamentos líquidos, de relacionamentos pesados, de relacionamentos controladores, e o pouco se vê relacionamentos saudáveis. E quando a gente vê relacionamentos saudáveis, eles são muito brilhantes, eles são muito latentes, né? Então eu vejo, por exemplo, alguns exemplos que eu posso trazer aqui, por exemplo, o casamento da Oprah Winfrey, né? Ela é casada há mais de 30 anos com o marido dela, e eu acompanho ela pelas redes sociais. E claro que redes sociais é muito pouco, mas pelas entrevistas que ela dá, pelo jeito como esse homem olha para ela, sabe? Tem várias percepções e tudo aquilo que ela já falou, daquilo que ela viveu e como ela se expressa na vida, é muito claro que ela tem um homem que apoia ela. É muito claro que ela tem um homem que exalta as qualidades dela, né? Dentre várias outras mulheres que a gente acompanha, e homens também, de destaque, onde há essa troca, né? Para que os dois possam ir para o mais e construir uma vida saudável juntos, gente. Não que o relacionamento seja perfeito, porque nenhum é. Só que a gente Claro que vai não. encontrando as medidas no decorrer da caminhada e não partindo do pressuposto, de alguns pressupostos, como eu preciso do outro para me completar, aquele ideal do amor romântico que muitas mulheres carregam, ou eu preciso tomar todo o espaço na vida do meu parceiro para que ele não tenha muita liberdade. Então, são muitos equívocos que a gente pode cair se nós seguirmos esse tipo de roteiro de relacionamento. Então, parte também de uma autenticidade de ver como um relacionamento saudável se constrói entre aquelas duas pessoas e ir trilhando e descobrindo e conversando para aí sim poder construir essa relação de uma forma saudável. Isso, e ainda entra nessa questão, né? Se eu não sei o que é um relacionamento saudável, eu preciso me inspirar em pessoas que possam me ensinar o que seja isso. É que nem se você não sabe o que é, como lidar com finanças, como lidar com o teu dinheiro. Você vai ter que aprender como fazer isso, né? Porque às vezes a gente não vem de fábrica, às vezes a gente vem de, como eu já falei, de lares disfuncionais que a gente acabou tendo ali a implantação, vou colocar o chipzinho, do drama, da dor. Então a gente fica preso nesse trauma e vai criando padrões de comportamento em cima de um trauma e a gente vai entendendo que a vida é assim. E não necessariamente a vida é assim, ela pode ser diferente, mas eu preciso aprender essa forma diferente de viver. Para isso eu preciso então estar aberta para receber, mas aberta também para largar esses padrões de comportamento que geram dor, que geram vício. E normalmente isso é o mais difícil. Eu tenho dificuldade em largar aquilo que me causava o vício, que me causava dor, porque eu tô tão apegada, porque eu criei uma identidade em cima disso, que eu sou isso, que como que eu vou ser outra coisa? Uhum. E até lembrando que do ponto de vista do funcionamento do cérebro, esses padrões antigos são formados por circuitos neuronais muito antigos e muito fortalecidos. Então, eles são preferenciais. Quando você se depara com aquela situação, eles são ativados. E para mudar isso, é uma construção que requer muita atenção, muito cuidado e muita repetição. Repetir o novo padrão várias vezes, até que aquele circuito neuronal seja fortalecido e passe a ser preferencial, com uma ressalva. O antigo não desaparece, ele continua lá, cria mato em cima dele quando ele não é usado, mas ele vai estar sempre lá à espreita para o momento que você escorregar. Então, é uma construção diária e muitas vezes mais do que diária, muitas vezes por dia, mas vale a pena porque é a transformação de uma vida inteira. É, eu estava aqui pensando, né? Porque, gente, por isso que é tão importante, vou repetir, é tão importante a gente se cercar de pessoas seguras, e de pessoas que possam nos inspirar. Porque de pessoas iguais a nós, tem um monte. E que vão validar o teu comportamento baseado na dor. Ah, é assim mesmo, ai, relacionamento é assim. Ai, ela também me trava, ou ele também faz isso comigo. Ai, guria, larga disso, é normal, fica aí. Então, as pessoas que estão à nossa volta, normalmente elas compartilham da mesma dor. Então, elas vão validar a tua dor, né?
para que você possa sair disso, você vai ter que se abrir para novos grupos, para novas pessoas, se inspirar e criar uma rede de segurança onde você possa aprender e experimentar a partir desse novo, né? Porque, como bem a Adriana falou, para o novo entrar, é preciso de uma repetição, porque o antigo foi aprendido com repetição. Então, só que de muito mais tempo. Então, quando eu estou aprendendo esse novo padrão, o que vai acontecer? O antigo vai fazer pressão através de quê? De movimentos de autossabotagem. Então, a gente é testada pela gente mesmo o tempo inteiro. E o que vai te garantir um movimento entre sair de um padrão antigo de comportamento de dor e vir para um novo? Uma coisa chamada, aliás, duas coisas. Uma chamada paciência, muita paciência, e a segunda chamada compaixão. Se você não aprender a ter compaixão com você mesmo, de que você está entrando num processo, de que você vai escorregar, você vai facilmente voltar para o padrão antigo, porque tu vai te cobrar o tempo inteiro. Nossa, de novo errei. Nossa, Fernanda, como tu foi burra. Meu Deus, Fernanda, tu escorregou de novo. Então, toda vez que tu entra para um processo de julgamento interno, de crítica interna, a tendência é que tu fique no padrão antigo é muito maior. E tem um comentário aqui da Magna, eu estou tentando descer aqui, mas eu não estou conseguindo. Mas ela disse basicamente assim que ela tem muita dificuldade de dar espaço para o esposo, mas que está melhorando a cada dia porque tem muita insegurança. Mas é justamente esse o processo que a gente está falando, Magna. É um pouquinho a cada dia. É um passo pequeno, depois seguido por outro passo pequeno e constante. É insistir, é repetir nesse processo de auto-melhoria. E também, como a Fernanda falou, com autocompaixão de quando a gente escorregar. Porque em qualquer processo de mudança de hábito, mudança de comportamento, é assim. É aquela história que eu falei do cérebro. A gente tem que insistir, tem que repetir e tem que comemorar os pequenos avanços, que isso é muito importante também. Mas é no pequenininho, a gente não muda de um dia para outro, a gente não faz grandes mudanças assim, no estalar de dedos. Então, é no pequeno que a gente constrói o grande. Então, parabéns por essa estou melhor a cada dia. É isso mesmo. Eu posso fazer um adendo bem de Claro, terapeuta aqui? claro, deve. Quando eu leio esse comentário, essa frase, né, o que a Magna está colocando, quando ela diz que ela tem dificuldade em respeitar o espaço do meu esposo, se eu tenho dificuldade de respeitar o espaço do meu esposo, eu não vejo ele como meu esposo, eu vejo ele como uma criança que eu tenho que controlar. Isso é a primeira coisa, né? E se eu vejo meu esposo como uma criança que eu tenho que controlar, eu de forma inconsciente, eu não é a Magna, de forma inconsciente você tem alguma coisa com relação ao seu pai. Você está presa num trauma que está conectado lá com o teu pai. Você tem medo de perder o seu pai. E daí você projeta isso no teu marido. Eu estou falando isso em níveis mais profundos, né? É porque me chamou muita atenção a forma como ela construiu a frase. Então, busca olhar para isso e muito possivelmente encontrar um terapeuta que possa te acompanhar nessa jornada de autotransformação, né? Porque é uma coisa que eu e a Adri a gente sempre fez aqui, a gente dá muito não orientação e nem conselho, porque não é isso que a gente faz, mas a gente compartilha muito de nós, da nossa vida, daquilo que a gente experiencia. Mas nada disso a gente estaria compartilhando se a gente tivesse atravessado o processo sozinha, né? Muito daquilo que hoje eu estou vivendo na minha vida, que é muito satisfatório, eu vivi não apenas com a Adriana compartilhando, ela escutou muito choro meu, mas também com terapia, né? Mas trocando com os meus professores. Então, é um processo em conjunto, porque a gente é muito cega para a gente mesma. Então, ter a humildade de se abrir, encontrar pessoas que tu possa compartilhar visões diferentes, percepções diferentes para te trazer um insight. Às vezes a gente precisa de uma sacudida, sabe? E que quem está do teu lado, por estar vivendo a mesma dinâmica, não consegue te dar. Exatamente. Vamos então para a quarta pergunta, a última pergunta, que é a seguinte: eu não consigo encontrar nada que me interesse para fazer em relação àqueles interesses próprios, individuais que a gente comentou na live passada, que toda pessoa deveria cultivar, mesmo estando em um relacionamento, ter os seus interesses próprios e individuais. O que você me diz, Fernanda?
Qual que era só repete o início da pergunta, eu não. Ela não acha, não encontra nada que a interesse para fazer fora do relacionamento. Ela não encontra. Eu vou lançar uma outra pergunta. Ela não encontra ou ela não quer encontrar? Né? E segundo passo, qual é o benefício que ela tem? Qual é o benefício secundário que ela tem em não encontrar? Porque algum benefício ela tem, mesmo que seja inconsciente, né? Mas alguma coisa essa pessoa ganha ao não sair dessa condição. Uhum. Muito possivelmente a atenção dos outros. E eu ainda acrescento mais uma pitadinha aí, que é, se você não encontra nada que te interesse, tenta alguma coisa que aparentemente não interesse, mas tenta. Faz um movimento. Sai desse lugar do eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, não sou boa o suficiente, e vai para a vida. Porque é só quando a gente se coloca em experimentação na vida que a gente realmente descobre as nossas respostas, não é ficando parada e confabulando só com as nossas ideias. Vai atrás de cursos, vai atrás de informação, escuta, maratona os nossos podcasts, porque em algum momento alguma centelha vai acender e vai te dar uma orientação. O que não vai funcionar é ficar parada, reclamando, dizendo que não consegue, que não pode, que não é capaz e blá, blá, blá. Quando eu escuto uma frase, né, um comentário, enfim, como esse, o que me vem muito, de novo, gente, é uma criança. Então, não importa se você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas se emocionalmente você ainda está num lugar infantil, de não tomar posse da sua vida, você vai ficar o quê? Esperando alguém te dizer o que tu gosta? Porque parece que é isso, né? Eu estou esperando que alguém me diga, ai, o que eu gosto então? E quem é que se comporta assim? É uma criança. Tá esperando o quê? De quem? Da mãe, né? Tô esperando que minha mãe me diga o que eu gosto. Porque era isso que acontecia quando você era criança, né? Mamãe dizia assim: ah, ela gosta de melancia, então dá melancia para ela. Ah, ela quer brincar, então deixa ela brincar. Ela tem que trocar a fralda, não, você precisa trocar. Então é como se a pessoa tivesse parado de alguma forma, através de algum trauma, né? Nessa fase. E tá ali paralisada. Então, de novo, é ir para um profundo de si mesmo para entender quais são as travas que te impedem de crescer emocionalmente e tomar posse da sua vida, que vão desde começar aos poucos, como a Adriana acabou de falar, né? Vai tentando, vai te experimentando, vai te descobrindo. Deixa os outros te descobrirem. Às vezes, quando você começa lá, uma aula de dança, ai, eu não conheço ninguém, não sei se eu vou gostar e tal. Daí tu faz uma aula, tu faz duas, tu faz três, e daqui a pouco tu tá fazendo amizade, mas não era aquela aula que você queria, mas era a amizade que você estava precisando para te levar para outras coisas, sabe? A Tati está dizendo aqui que demorou 20 anos para começar a descobrir o que ela gostava. Mas descobriu, começou a descobrir, fez o movimento, foi atrás e descobriu. Eu acho que é esse o primeiro passo a ser dado. É sair, é se movimentar, sair dessa zona de conforto, que é uma expressão que já está tão batida, mas que é muito verdadeira, que a gente acaba ficando nessa zona de conforto, onde tudo é quentinho. Tem uma amiga minha que fala assim, aquela merda que é bem quentinha e não sai dela. Então, esse é o movimento, começar a dar os primeiros passos. Parabéns, Tati. Que bom que tu começou a dar esses passos, né? Sempre há tempo de recomeçar. Gente, não importa a idade que você tenha, sempre é tempo de você tomar posse da sua vida e pagar o preço. Às vezes a gente não quer sair, como a Adriana mesmo, né, colocou, a gente não quer sair porque a merda tá quentinha, mas talvez se você sair, você vai ter menos do que você tinha quando você tava ali na merda, sabe assim? Mas vai ser teu, sabe assim? Tu vai ter o gostinho assim, cara, sabe? De repente eu bebia vinho em taça de cristal e agora eu vou beber vinho de muito mais barato num copo de plástico, mas é teu, tu pagou. E veja, não estou dizendo isso pelo ponto de vista de individualismo, não, muito pelo contrário, eu estou falando isso porque isso vai te tornar mais forte para ti, para que quando você inicia uma nova relação, você vá mais inteira. Entende que isso que é saudável?
porque isso vai fazer o outro saudável também. Tem um comentário aqui, eu não estou conseguindo descer, mas é de uma moça que está comentando que os gostos dela se confundem muito com os gostos da esposa, que elas é um casal gay. E eu acho que também acontece isso, principalmente com relacionamentos mais longevos, que têm mais tempo, mas se cada um conseguir cultivar os seus interesses dentro daquele mesmo interesse, a sua individualidade, a sua autenticidade, tá valendo. É, tem que não ficou muito claro e não ficou muito profunda, né? Se, Cá, tu quiseres colocar algo mais profundo aí pra gente, por favor, né? Que eu não entendi muito bem, mas tem que ver o porquê que se confunde. Porque se tu colocou isso, me parece que te incomoda, né? Então, deixa eu entender se te incomoda ou se é um comentário de que tá ok, entende? Porque se incomoda, a gente tem que entender o que está por trás da minha necessidade de confundir o meu gosto com o do outro, né? Então, é legal dentro de um relacionamento ter gostos parecidos. Pô, é legal, né? Mas não todos. Porque senão eu deixo de ter a minha nota para o outro ter a nota dele e a gente tocar uma música. Então, eu não entendi muito bem aqui a profundidade, mas se ela quiser compartilhar, mas tem que ver o que está por trás disso, né? Isso. Bom, então acho o pessoal lá do IVE dizendo saudade da gente, saudade também. Em breve queremos estar por aí fazendo um outro workshop presencial. Estamos já planejando esse workshop. Ó, a Cacá comentou que ela tinha gostos específicos e depois do casamento acabei pegando os gostos dela para mim. E hoje não sei bem que gosto ou não. Ah, aí ficou mais claro, realmente, aí ficou mais claro. Aqui aparece bem cá uma dinâmica, né, do que eu consigo ler, é uma dinâmica de codependência emocional. Então, na codependência emocional, você acaba perdendo o seu gosto para entrar em simbiose com o gosto do outro, né? E você acaba ficando sem a sua identidade. Tu perde a tua identidade porque você perde o teu contorno, tu perde os teus limites. E normalmente o que está por trás disso é o medo de perder ou o medo de ser rejeitada. Então, é importante que você olhe o que está por trás disso. Porque quando a gente se torna tão outro, talvez entre muito, né? Eu não conheço a história da Tati, mas talvez se ela demorou 20 anos foi porque ela também não sabia quem ela era e ela se tornou tanto outro que ela já não conseguia mais sair daquela relação, né? E eu não estou dizendo que você tem que sair da sua, mas você tem que encontrar o seu lugar dentro da relação. E isso é sagrado. Gente, o teu lugar, a tua individualidade, ela é o que é a única coisa que tu tem de preciosa. De tudo preciosa é tu. Então, se tu não sabe o que tu gosta, porque tu tá sempre cedendo à necessidade do outro, ou tu aprendeu a se adaptar à necessidade do outro para ter o outro, para não ficar sozinho, ou para não ser rejeitada, é um alerta vermelho gigante de que você não está vivendo a sua própria vida, você não está existindo. Eu gosto muito dessa frase quando tu usa, você não está existindo, porque é exatamente isso. É como se você fosse só um elemento, um espantalho, um manequim naquela relação, só atendendo e se ajustando e percebendo os outros e não reconhecendo a própria autenticidade, aquilo que você tem aqui dentro, os teus desejos, as tuas necessidades. Quais são elas? Como é que você as realiza dentro dessa relação de uma maneira saudável? Ô, querida, que bom que tá quase chorando. Tu sabe que isso é algo muito bom, porque se tocou no teu coração ao ponto de te fazer chorar, é porque isso trouxe uma verdade para ti. E talvez essa seja a faísquinha de luz que tu precisa para seguir nesse túnel que tu te perdeu de ti mesma, para que você possa encontrar a sua, a sua verdade novamente, entende? Então pega isso, chora, sente, olhe para o que tu está sentindo, toma posse do que tu está sentindo e diz, poxa, eu vou lutar por mim, eu vou aprender a lutar por mim, a existir por mim. E normalmente tem uma frase que eu acho muito legal, já para encerrar, que eu sei que a gente já passou, né, Adri, do nosso tempo, mas as únicas pessoas que se incomodam quando a gente coloca limites são justamente aquelas que se beneficiavam da falta deles. E normalmente essas não são as pessoas para estarem ao nosso lado. Então, eu deixo com muito carinho isso para você que você possa olhar para a sua vida, porque ela é preciosa demais.
para que você possa não estar existindo. Muitas vezes ela veio a um custo muito alto de um sacrifício de um pai, de uma mãe, de um sistema familiar inteiro para que você simplesmente não exista. E a nossa vida é finita, né? A gente muitas vezes passa isso batido, como se amanhã é outro dia, amanhã é outro dia, amanhã é outro dia. Só que talvez outro dia não exista. A gente tem que ter muita clareza, muita consciência dessa finitude. E é uma consciência que a gente adquire muito a partir da metade da vida, a partir ali dos 40 anos, que a gente percebe que o nosso tempo realmente não é infinito mais. Quando a gente é muito jovem, a gente acha, nossa, a vida inteira pela frente. A gente não tem mais a vida inteira pela frente. Aliás, a gente nem sabe quando a vida vai acabar. Então, esse é o momento de pegar a vida com as mãos e dizer, ela é minha e eu vou fazer valer a minha autenticidade e vou conquistar esse espaço que eu mereço no mundo e as pessoas que me amam vão apoiar isso porque aí sim eu vou brilhar. Aí a Adriana falou tudo. As pessoas que verdadeiramente te amam vão te apoiar. Elas podem até não concordar, elas podem até achar estranho, mas elas vão dizer assim, ó, tu tá feliz? Então eu tô feliz por ti. Essas são as pessoas que te amam. Agora, uma pessoa que, quando você precisa mudar, porque você precisa mudar, você precisa transformar algo, e você não recebe apoio porque você tá diferente, você tá estranho, você não era mais a mesma, você tá isso ou tá aquilo, ou se você se comporta assim com o outro, é um alerta. Você tá em algum lugar infantil com medo de perder algo. E isso nunca é um movimento saudável para ninguém. É isso aí. Bom, meninas e meninos, agora a gente encerra essa live. Já fomos além do que nós pretendíamos, mas valeu a pena, né? Foram perguntas muito interessantes. Muito obrigada pela participação de vocês, tanto das pessoas que nos mandaram as perguntas, quanto das que participaram aqui. E lembrando que nós estamos sempre receptivas e desejando a participação de vocês. Se quiserem sugerir temas para o podcast, se tiverem outras perguntas, mandem para a gente. Podem mandar DM para a Fernanda, podem mandar para mim também no meu perfil, que a gente gosta muito dessa troca, porque a troca aqui no podcast Toque de Despertar não é só entre eu e a Fernanda, é entre eu, a Fernanda e todos vocês, porque a gente não vai conseguir trazer assuntos que interessem a vocês se vocês não participarem com a gente também. Então, mandem mensagem para nós que a gente adora quando vocês fazem isso. Gente, nossa, é tão mais divertido e é tão mais rico. Eu diria que é mais rico, né? Fica tudo muito rico, porque olha só, surgem pergunta aqui, comentário ali, e a gente vai se aprofundando, levando para outros lugares que, gente, olha só que rico, né? Deixa eu pegar aqui a Cá, né? Olha como foi rico. O que a gente compartilhou com a Cá não foi só para cá. Quantas outras pessoas vão escutar esse podcast e vão se identificar com a Cá? Nossa, eu também, eu não sei, eu não estou sabendo existir. Ou com a Tati, que compartilhou aquilo. Então, perceba como a vida de vocês é valiosa, como ela não pode não existir, como o que você precisa falar, você tem que falar, tem que expressar, porque sempre tem alguém para entrar em ressonância com aquilo que você está colocando. Então, você vale a pena. Lute por você. Exista por você. Você é preciosa para esse mundo. Então, não se afogue. Transborde. Ai, adorei. Isso aí, parabéns a todas que manifestaram pela coragem, porque se manifestar sobre o que a gente traz dentro nem sempre é fácil. Então, parabéns pela coragem, espero que a gente tenha ajudado um pouquinho aqui a todas que se viram nessa situação também. E, repetindo, mandem suas mensagens que a gente fica muito feliz em trocar com vocês. Então, até a próxima segunda-feira, que a gente vai tratar de um outro assunto na próxima live. Nossas lives são sempre na segunda e na quarta. Na segunda a gente aborda um tema diferente e na quarta a gente responde as perguntas derivadas daquela primeira live. Então, acompanhe conosco sempre às 7h30. Acompanhe ao vivo que a gente já começa respondendo na hora aqui, tá bom? Um grande beijo para vocês. Um beijo, Fê. Beijo, Ara. Obrigada, gurias. Compartilhem depois com outras pessoas. Beijo. Beijo.